Mateus capítulo 19, nós vamos ler de 1 a 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a gente, quando vê a história de um cidadão tipo Zaqueu, cara publicano, rico, e os publicanos da época de Jesus eram todos bastante corruptos. Os cobradores de impostos eram cruéis, não tinham dó nenhum do povo, era a coroa, era o faraó, era o rei. Na frente de tudo, eles faziam qualquer coisa com o povo para agradar o faraó e para arrecadar dinheiro. E aí a gente olha para aquele tempo e olha para a nossa história, sabe? E a gente começa a pensar e tentar entender por que o Brasil é um país tão corrupto. Por que as coisas no Brasil estão tão corrompidas? E não é só governo não, as instituições todas. Você vai na escola, tem corrupção lá, você vai na igreja, tem corrupção, você vai no Vaticano, é onde tem mais. Então, você está vivendo num mundo que a Bíblia já diz há muito tempo que jaz no maligno, mas nós estamos num tempo que os valores foram totalmente invertidos, alguns totalmente esquecidos. E nós estamos vivendo uma época em que parece que o normal é que está certo, o errado é que é certo, o certo que é errado, e a gente fica naquele conflito tentando entender o que está acontecendo. Aí a gente olha para a nossa história, a gente vê que a gente foi um povo. A gente é um povo, né, que vive numa terra que era colonizada pelos índios. Depois vieram os portugueses. E depois eles trouxeram os escravos. Com os portugueses, a gente aprendeu a como lidar com os santos. E com os escravos, a gente aprendeu a como lidar com as entidades, com os exus, com os orixás. Então, a gente foi aprendendo uma religião de poder, sabe, de barganha, de fazer as coisas para agradar um Deus, para ver como que a gente se dá bem com aquele Deus. Então a gente foi sendo ensinado, a nossa tradição do país aí, a gente foi
sendo instruído nesse tipo de cultura, de procurar fazer alguma coisa para um Deus, uma entidade, uma coisa da natureza, para receber alguma coisa em troca. E aí um povo que vai aprendendo a viver, convivendo, barganhando com deuses, com demônios, com entidades, com tudo esse tipo de coisa, que tipo de sociedade que esse povo constrói? Constrói uma sociedade onde todo mundo vai querer se dar bem, onde todo mundo vai querer ser o mais esperto, onde todo mundo vai querer levar vantagem em tudo, onde o que interessa é eu me dar bem. Então, com o índio eu aprendi, por exemplo, se eu quero receber alguma coisa do Deus, eu vou lá e faço uma oferenda, faço um sacrifício para as cachoeiras, ou para a lua, para o sol, para o Tupã e tal. E se eu fizer direitinho, as forças da natureza vão conspirar ao meu favor e as coisas vão acontecer direitinho para mim. Mas eu tenho que fazer os sacrifícios. E eu aprendi também que eu posso negociar com os orixás, sabe? Se eu quero me dar bem com os deuses da Umbanda, eu vou lá e ofereço um ebó lá, faço um trabalho numa esquina, uma encruzilhada, tal, ofereço um franguinho com farofa, uma cachaçinha e tal. E se o capeta lá gostar daquilo, ele vai me ajudar a abrir caminho, vai. E aí, às vezes, eu penso que eu sou melhor do que os índios, que eu sou melhor do que os candomblecistas aí, que os macumbeiros, porque eu não negocio com orixá e nem com Exu, e que eu não sou tão pequeno na fé que eu vou negociar com a natureza. Não, eu posso negociar diretamente com os santos. E aí, se eu for negociar com os santos, é só eu pagar uma esmola boa, é só eu ajudar o padre na quermesse, é só eu pagar uma novena, ou se eu for evangélico, é só eu pagar o dízimo direitinho, eu dar a oferta boa e tal. E de acordo com o que eu der, eu recebo de volta. E aí a gente foi crescendo assim, aprendendo a negociar, aprendendo a barganhar. E aí a gente não entende por que a gente acha estranho quando o presidente vai ser presidente e lá ele começa a roubar. Mas houve uma estrutura para isso. A gente foi educado para isso, num ambiente corrupto, num ambiente de... Como é que funciona a lei no Brasil? Qualquer coisa que você for tentar fazer exatamente dentro da lei no Brasil, que tanto de lei que tem no Brasil, que tanto de artigo que tem a nossa Constituição, e tudo é para complicar, não tem nada para simplificar a vida do cidadão. Então o cidadão entra naquela, eu vou ter que molhar a mão de alguém, eu vou ter que procurar alguém que facilita para mim, eu vou ter que procurar um pistolão, eu vou ter que procurar um padrinho, eu vou ter que procurar alguém que interceda por mim, que me ajude lá, que libere o alvará do meu comércio, que libere os caminhos legais para eu conseguir constituir a minha empresa. E foi assim que o Brasil foi construído. E a gente às vezes observa que
o cidadão vai ser presidente do Brasil para ganhar um salário lá de 40 mil por mês. Quem que acredita que o cara vai ser presidente do Brasil para ganhar 40 mil por mês? Tem até uma lei lá que nenhum funcionário público pode ganhar mais do que o presidente da República. E quem que acredita que não tem nenhum funcionário público que ganhe mais de 40 mil por mês? E quem acredita que um cara vai gastar 100 milhões, 120 milhões aí numa campanha para ser presidente da República para ganhar 40 mil por mês? Eu não acredito, você não acredita, ninguém acredita nisso. Nem por 80, nem por 100 mil. E por que eu não acredito nisso? Porque então eu vou chegar lá no poder lá, vou ser o bambambam, vou mandar o Brasil inteiro. E aí vão chegar para mim com um contrato lá, para eu assinar aquele contrato. E aquele contrato vai movimentar 10 bilhões de reais. E eu vou ganhar 40 mil? Você acredita nisso? Você acredita que o cara vai querer assinar um contrato lá, que vai movimentar uma fortuna, que todo mundo vai ganhar com aquilo? E ele vai ganhar 40 mil por mês para trabalhar a favor do povo, para ajudar o povo, para ser joia. Era para ser. A gente acha estranha a corrupção. Às vezes a gente tem uns arroubos aí de revolta contra isso, porque a gente pensa que o corrupto é o Zezinho da farmácia, que vai fazer uma viagem para fazer um treinamento, e na hora que ele vai almoçar no restaurante lá, ele gasta 25 reais com o almoço e pede uma nota de 45. É o Zezinho que é o corrupto, que fez isso. E aí a gente começa a achar que as coisas não tem jeito, não tem solução. Porque essa sociedade que foi criada com todas as condições para a corrupção, vai produzir corruptos. As pessoas mais honestas que você conhece, às vezes até sem querer, praticam atos de corrupção. Porque você chega lá na prefeitura e fala com o cara, eu preciso de liberar o papel tal, tal, tal. Aí o cara fala assim, ó, o fiscal lá do papai, fala com você assim, ó, normalmente isso aí vai demorar uns 6 meses para resolver. Mas se você me der 50 aí, eu libero você amanhã. O cara quer trabalhar, o cara quer movimentar a vida. E ele acha normal dar os 50. O cara não é só para passar aí na frente da fila. É igual na fila do banco. Se tiver um cara lá na frente que é seu amigo, se você puder dar sua conta de água para ele pagar para você, você chega lá meio despistadamente, pô, paga para mim aí e tal. Isso é corrupção. O dicionário chama isso de corrupção. E aí a gente olha para dentro da igreja. E aí que a gente fica triste, a gente fica pedindo misericórdia para Deus. Porque o mecanismo de corrupção que tem no Brasil inteiro, que foi estabelecido, e o Brasil não está sozinho nisso não. Ele está dentro da igreja. Ou você chega numa igreja qualquer aí, da mais comum, da mais tradicional, da mais cheia de leis, de organização, você chega lá, da mais organizada até a mais doida que tem umas igrejas doidas para danar aí. E aí você pergunta lá, quem que manda na igreja?
Só que ele não vai te falar, é o fulano de tal, é que manda aqui. E geralmente não é o pastor. Geralmente o cara que manda na igreja é o cara que dá o dízimo mais alto. E eu não estou sendo cruel com as igrejas. A Bíblia chama isso de corrupção. Porque a gente acha errado o pastor dar mais atenção para o cara que dá o dízimo mais alto. Mas a gente chama o cara que dá o dízimo mais alto, que é rico e tal, chama ele de doutor, chama ele de... Trata ele com o maior respeito. Um respeito que eu não tenho com o meu irmãozinho que ganha um salário mínimo. Estou generalizando. Isso é corrupção. Isso é corrupção do Evangelho, é corrupção da palavra de Deus. Porque a gente aprendeu, por exemplo, que a gente é abençoado pelo tanto que a gente recebe de Deus. A gente está bem com Deus de acordo com o que a gente recebe. O irmãozinho que chega na igreja domingo, num carrão, aquele irmão é abençoado. O irmãozinho que veio de ônibus, não, esse aí é um coitadinho, não tem oração que resolve o problema dele com Deus, Deus não faz nada para ele. Ele está andando de 11 até 8, tem 20 anos que é crente e Deus abençoou ele. Isso é corrupção do pensamento, é corrupção do cristianismo, é corrupção do Evangelho. Porque a gente está acostumado a buscar Deus, foi ensinado a buscar Deus pelo que Ele pode nos dar. Observa os hinos que são cantados nas igrejas. Vai em qualquer igreja aí 3 meses seguidos e anota os hinos que canta lá. 80%, 90% é na primeira pessoa. Porque eu busco, porque eu te busco, porque eu te quero, porque eu sou, me devolve o que é meu, restitui o que o capeta levou. Eu busco me relacionar com Deus para eu me dar bem. E é eu. De tudo quanto é jeito. E aí não tem jeito de eu condenar o irmãozinho que faz isso, porque ele foi ensinado a fazer isso. O mais que eu posso fazer é conversar com ele e falar: meu irmão, Deus não gosta muito desse negócio de você ficar barganhando com ele, não. Deus quer que você o busque, porque Ele te buscou. Ele quer que você o ame, porque Ele te amou. Ele te amou primeiro. Mas não, a gente aprende e a gente pratica o evangelho do toma lá, tá? Igualzinho na estrutura política, igualzinho na estrutura escolar, igualzinho na estrutura empresarial. Virou tudo uma salada de corrupção que a gente fica sem saber como é que faz no meio desse povo todo. A gente olha para Zaqueu e a gente às vezes vê que a igreja de hoje, ela não converteu Zaqueu. Ela se converteu ao Zaqueu. Em ver que quando Zaqueu conheceu Jesus, ele tomou um susto, ele levou um choque. Ele falou assim: Jesus, eu reconheço, eu me arrependo. Eu tenho demais mesmo, eu tenho coisa demais. Eu vou repartir. Eu entendi que eu tenho que repartir do que eu tenho. Eu tenho... repartir, falou em devolver. Pois é, eu ia chegar no devolver. Ele falou: eu entendi que eu tenho demais e que eu preciso repartir do que eu tenho. Eu tenho que abençoar os outros. Estou muito abençoado. E se tiver alguém que eu defraudei, que eu dei prejuízo, eu vou devolver 4 vezes mais.
de quem eu prejudiquei. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é pão nosso. Não é meu pão. O Evangelho é o pão de cada dia. O Evangelho é o Evangelho do maná. É pão nosso. É perdoa-nos. É oração uns pelos outros. É suportando uns aos outros. É comunhão. É corpo. O Evangelho não é individualista. A relação com Deus é individual. Cada um tem seu relacionamento pessoal com Deus. Mas a vida cristã é comunitária. Se tem para mim, tem para o meu irmão. Se eu tenho, eu preciso repartir. Eu não tenho que acumular. Jesus disse para a gente parar de acumular tesouros na terra, onde a traça corrói, e acumular tesouros no céu. E o que é acumular tesouros no céu? É imitar Jesus. A gente imita Jesus como? Fazendo o que ele fazia. E o que Jesus mais fazia era se esvaziar. Era compartilhar. Era andar junto. Era chorar junto. Era dividir o pão. O dia que ele multiplicou o pão, ele podia ter pego aqueles 5 pães e 2 peixinhos lá e não, vamos almoçar isso aqui, o povo se vira. Mas não, ele multiplicou para todo mundo. Porque onde há liberalidade, onde há amor, onde há divisão, aí está a bênção de Deus, divisão de coisas. Então a gente às vezes olha para o nosso cristianismo e a gente fica triste, sabe? Porque a mentalidade mundana entrou nos cristãos. A mentalidade de corrupção entrou no Evangelho. A gente às vezes fica muito triste. Um dia desses eu me peguei muito chateado com a minha vida cristã, com a minha vida com Deus. Eu sou sincero com Deus, eu sou sincero. Ele conhece o meu coração, ele sabe o tanto que eu sou sincero com ele. O tanto que eu não aceito nenhum outro Deus no lugar dele. Mas eu percebi que eu fui devagarzinho e ao longo do tempo me deixando levar por essa mentalidade comum do brasileiro, do cristão brasileiro, do índio, do macumbeiro, que eu preciso fazer as coisas de maneira que aquilo me dê algum lucro. Eu preciso buscar as pessoas de uma maneira que elas me deem algum retorno. Eu demorei muito para aprender a conviver com as pessoas por causa do que elas são. Porque quando a Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, é exatamente isso. O Evangelho não é ter. O Evangelho é estar. Você está em Cristo, você é nova criatura. A gente aprende que o Evangelho é uma coisa. Mais do que uma coisa, é uma pessoa. O Evangelho é Jesus.
E a vida cristã é uma vida onde a gente tem que aprender a viver do jeito que o Cristo viveu. Não tem jeito de eu falar que sou cristão querendo olhar sempre o meu interesse primeiro. Não tem jeito de eu falar que sou cristão se às vezes eu não movo uma palha para socorrer um irmão que está em apuro, para visitar um irmão que está doente, para ouvir o lamento, o desabafo de um irmão que está triste, está angustiado, está passando por um momento até de depressão. O mal do nosso século é depressão. As pessoas às vezes se suicidam. E você só vai saber que a pessoa tinha uma depressão, que ela suicidou porque estava depressiva, porque ela deixou o bilhete lá. Cansei da vida, não quero saber de mais nada. Vou beber esse monte de remédio, vou morrer. Bebe um monte de remédio e morre. Aí você vai ver, puxa, e se eu tivesse dado um abraço nela antes dela beber esses remédios? Mas não, eu quero agradar o santo, que o santo me abençoe. Eu quero agradar o prefeito para ele me ajudar. Eu quero agradar o pastor para ele orar por mim toda hora que eu precisar. Eu quero. Você viu? Já falei eu 3 vezes. Enquanto eu for predominante na minha cabeça e nos meus relacionamentos, eu vou ser corrupto. Porque nós estamos corrompidos. Nós somos corrompidos. Mede-se o tanto que o cidadão é abençoado pelo tanto que ele tem. Se eu não estou sendo abençoado, eu estou com problema. E às vezes o problema não é só financeiro, não é só desemprego, não, porque o cidadão lá, ele está com problema com Deus, porque Deus não está ouvindo a oração dele, Deus não está abençoando ele. Eu meço o meu cristianismo pelo tanto que eu recebi. Eu meço a minha relação com Deus pelo tanto que Ele me deu. Não, isso é corrupção. Isso é corrupção do Evangelho. É corrupção da vida cristã. Nós precisamos nos sacudir, sabe? Nós precisamos sair do comodismo, porque o que faz a gente ir com as outras, o que faz a gente acompanhar a manada, o que faz a gente viver do jeito que todo mundo vive, o que faz a gente querer concordar com a maioria, é acomodação. É viver na zona de conforto. É procurar um jeito que eu não posso sofrer. Eu não posso passar aperto. Se eu estou passando um aperto, eu vou reclamar com Deus. Poxa Deus, eu faço tudo que o Senhor quer que eu faça. Eu te obedeço. Eu sou ofertante. Eu sou dizimista. Eu pago, eu dou oferta, eu dou esmola, eu faço tudo, eu sou gente boa para danar. O senhor não está vendo que eu sou gente boa, não? Que hora o senhor vai olhar para mim e me ajudar? O senhor não tem tudo, o senhor não é o dono do ouro, o dono da prata, por que o senhor não me socorre?
Isso é corrupção. Querer que Deus seja obrigado a fazer tudo para mim do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E porque eu quero. E eu não posso adoecer. Se eu adoecer é porque eu estou em pecado. Doença é demônio. Que demônio? Eu comi carne gorda o tempo inteiro, entupiu minha veia. Isso é demônio? Não, isso é gordura. Eu tenho uma vida sedentária, passo o dia inteiro sentado, vendo televisão, assistindo, mexendo no computador. E aí depois as pernas começam a doer meio demais. É o capeta que está fazendo minha perna doer? Não, é a minha acomodação, é o meu sedentarismo. É a minha falta de exercício. Se eu não mexo com as pernas, aí vai ficando tudo mole, vai ficando tudo flácido. Acomodação. Na vida cristã, na vida pessoal. Por quê? Porque eu fui sendo levado de roldão pelo pensamento de todo mundo. Todo mundo vai na igreja para fazer uma campanha para ser abençoado. Todo mundo vai na igreja para fazer uma corrente para ser curado. Todo mundo vai na igreja para fazer isso, aquilo, outro, para receber aquilo, outro. E eu estou aí no meio da manada. Se eu parar e olhar para a palavra de Deus, se eu parar e olhar para Jesus, eu vou ver que muito do que está errado, eu que provoquei. Eu vou ver que muito do que não está dando certo, eu que fiz errado. Enquanto eu estiver olhando só para mim, para o meu interesse, enquanto eu estiver cantando os hinos na primeira pessoa, o meu cristianismo vai ser capengante. O meu cristianismo vai ser corrupto. O meu cristianismo vai ser corrompido. Por que há um tempo atrás eu resolvi sair um pouco de dentro das instituições religiosas? Já tinha muito tempo que eu estava querendo fazer isso. Mas era muito tempo que eu estava querendo fazer isso. Eu não estava cabendo ali. Porque se você pensar, se você cometer o desatino de pensar, você não serve para estrutura nenhuma. Se você for um cara que pensa muito, você não serve para estar dentro de uma prefeitura, você não serve para estar dentro de uma Câmara de Vereadores, você não serve para estar numa Câmara de Deputados, você não serve para estar dentro da igreja, você não serve para estar dentro da escola, você não serve para estar dentro da empresa. Se você for um cara que pensa, você vai enxergar as coisas erradas. Se você enxergar as coisas erradas, e você tiver um mínimo de dignidade, você não vai concordar. Então, por isso que existe muito pau e circo. Carnaval, está todo mundo arrebentado, todo mundo numa crise danada. Mas hoje, 5h30 da tarde, acabou a crise só volta na quarta-feira agora. Até na quarta-feira é. Vou beijar-te agora, não me leva mal, hoje é carnaval. E às vezes leva-se uma vida se deixando ser levado como massa de manobra. Esquecendo da coisa mais importante. Tem alguém dentro de você que é capaz de te orientar, de te instruir em toda a verdade. Tem um livro que fala de um cidadão da eternidade chamado Jesus Cristo, que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho a palavra de Deus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, e eu continuo me deixando ser levado pela maioria. A maioria anda no caminho largo. Quem anda no caminho estreito é a minoria. A maioria quer levar vantagem em tudo. A minoria quer fazer o certo. A maioria quer que Deus faça para elas. A minoria quer servir a Deus. Então eu escolho se eu quero servir a Deus, se eu quero servir aos orixás, se eu quero servir ao Deus dos ameríndios lá. Eu escolho se eu quero ser igual a todo mundo ou se eu quero ser alguém que olha para Deus e fala igual Isaías: Senhor, eu estou aqui. Os momentos mais gostosos que eu tenho na presença de Deus é quando eu fico em silêncio e simplesmente falo com Ele assim: papai, eu estou aqui. Papai, eu estou aqui. Não precisa mais do que isso. Estar ali. Estar na presença de Deus, dizendo para Ele: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui dependente. Eu estou aqui precisando. Eu estou aqui me rendendo à Tua majestade, ao Teu senhorio sobre a minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse Senhor é o meu pastor, nada me faltará, leva a gente a pensar nas ovelhas. Uma ovelha, ela não descansa em pasto verdejante nunca. Ovelha é um bichinho voraz. A ovelha come, mas come com força. Ovelha não come a grama. Ovelha come a grama até arrancar a raiz. Por isso que o pastor é nômade. O pastor não para em lugar nenhum. O pastor de ovelhas. Porque na hora que acabou de comer aquele pasto ali, vai ter que procurar outro, que ali não tem mais nada. Vai ter que replantar. Enquanto replanta, ele vai procurar outros pastos. As ovelhas só são saciadas se elas tiverem uma modificação nas suas naturezas. E a primeira coisa que Deus faz na vida da gente é tirar da gente esse espírito de querer tudo. Essa insaciabilidade que a gente tem. Nada tá bom, nada basta, a gente precisa de tudo, a gente quer mais. Eu tenho a pulsão de coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Raul Seixas, Raulzito, não sei o que tá. Mas aí, a primeira coisa que Deus faz como meu pastor é tirar essa insaciabilidade da minha alma. Eu começo a me sentir satisfeito com aquilo que Deus me dá. Eu começo a agradecer pelo pão de cada dia. Eu começo a ser grato pelo maná. Eu começo a ser grato pelos livramentos. Eu começo a entender o que é a graça que me basta. E quando eu começo a viver assim, quando Deus me tira essa fome de tudo e me coloca a fome e sede de justiça, aí eu saio da manada. Aí eu vou para debaixo das asas. Aí eu vou para o esconderijo do Altíssimo. Aí as corrupções de qualquer que seja o tipo não tem mais força sobre a minha vida. Não tem mais poder sobre mim.
Eu prefiro sofrer o ônus de agradar a Deus do que ganhar o bônus de ser presenteado por alguma coisa que Deus não queria para mim. Então Zaqueu, se a gente olha para Zaqueu e olha para a igreja, a gente tem a tristeza de constatar que a igreja de hoje não se converteu. A igreja de hoje, ela está igual a todo mundo. A igreja hoje ela não incomoda. Ela não incomoda os outros. Antigamente, qualquer reunião cristã que você fosse, qualquer igreja, qualquer templo, que você fosse lá, estava sempre tendo conversão, sempre chegando gente nova. O evangelho estava sempre incomodando o inferno, incomodando as pessoas que não conheciam Jesus. Você era odiado por ser crente. Hoje não, virou moda ser evangélico. O mundo se misturou com a igreja. O mundo, os mundanos se misturaram com os cristãos. E aí fica essa salada de coisas que a corrupção de um lado atinge o outro. E a força de Deus que tinha de um lado é enfraquecida pelo outro. E a gente não vê o nome de Jesus ser glorificado como era antigamente. A gente vê muito mais crente fazendo o nome de Jesus ser envergonhado do que ser glorificado. Eu não sou saudosista, não estou falando que antes era assim, agora não é mais não. Não. Porque quando era assim eu não estava lá, eu estava fora. Então eu não posso julgar nem condenar ninguém. Mas essa reflexão hoje é só para a gente lembrar que quando Jesus chega, igual ele chegou para o Zaqueu, a gente toma um susto. Peraí, não é assim não. Deus é meu Deus. Mas Ele é Deus do meu irmãozinho também. Deus me dá para que eu abençoe. Deus me dá para que eu reparta, para que eu compartilhe. A gente compartilha o dia inteiro no Facebook. A gente compartilha o dia inteiro no WhatsApp. Mas eu faço meia culpa. Eu tenho compartilhado um pouco de vida com meus irmãos. E eu quero mais uma vez que a gente dá uma paradinha, dá uma pensadinha e que a gente tome atitudes do Cristo. O Cristo é o exemplo, o Cristo é o padrão. Como é que ele ia fazer? É assim que eu vou fazer. Aonde que ele ia? É lá que eu vou. A gente aprendeu a fazer coisas que Jesus não aprova. Em nome de crescimento pessoal, em nome de crescimento institucional. Se vende hoje a igreja com porta fechada. No sentido de, eu já vi anúncio no jornal, vende-se uma igreja com tantos membros, com aparelho de som, com tudo direitinho, a arrecadação de tanto, estou vendendo que eu vou abrir outra. Já deu o que dá. Vamos sair da manada. Vamos ser cristãos que amam a Deus porque Ele é Deus. Não pelo que Ele pode
nos dá. Amém?